O livro de Provérbios, capítulo 1, o chamado à sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. O propósito dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras de inteligência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Aqui Salomão apresenta o objetivo divinamente inspirado do livro. Não são apenas conselhos morais, mas revelações de sabedoria prática e espiritual que conectam a vida cotidiana com a vontade de Deus. A palavra hebraica para sabedoria aqui é hokmah, que não se refere apenas ao conhecimento intelectual, mas à habilidade de viver de forma justa e piedosa diante de Deus. No versículo 4 destaca um aspecto revolucionário. Os provérbios são acessíveis tanto para os simples quanto para os sábios. Isso revela a pedagogia divina. Deus ensina tanto ao humilde quanto ao erudito, desde que ambos estejam dispostos a ouvir. Provérbios capítulo 1, versículos do 6 ao 10. O princípio da sabedoria e o primeiro aviso. Para entender provérbios e suas interpretações, as palavras dos sábios e suas proposições enigmáticas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. No versículo 7 é o eixo central do livro inteiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui, temor, Irat Yaak de Javé, não significa pavor, mas reverência, submissão e adoração profunda a Deus. Toda sabedoria verdadeira começa não com o intelecto, mas com a adoração. O texto faz um chamado à educação familiar com raízes espirituais. O ensino dos pais, se fundado na verdade divina, é apresentado como ornamento espiritual, uma herança mais preciosa que ouro. Logo em seguida, o texto antecipa o perigo da influência dos ímpios. A estrutura poética do versículo 10 em diante utiliza o imperativo negativo como alerta. Não consintas, ou seja, a escolha moral do justo começa com o discernimento espiritual. Provérbios capítulo 1, versículos do 11 ao 15. A sedução da maldade. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Salomão expõe aqui o caminho progressivo do pecado coletivo. Começa com o convite, passa pela sedução e termina na destruição. Há uma crítica implícita à ganância e à violência institucionalizada. Os ímpios usam estratégias de grupo, apelam ao ganho material e anulam o valor da vida humana. O ensino é claro. A sabedoria de Deus nos chama à separação moral. Não basta apenas não cometer o mal. É preciso se afastar do caminho dele. Um eco do Salmo 1. Provérbios capítulo 1, versículos do 16 ao 20. A colheita da insensatez, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estende a rede ante os olhos de qualquer ave, mas estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Tais são as veredas de todo o que ama a cobiça. Ela toma a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. A imagem da ave no versículo 17 é irônica. Até mesmo os animais percebem a armadilha diante de si. O homem ímpio, por outro lado, caminha voluntariamente para sua própria destruição. A sabedoria então é personificada como uma mulher, o que é um recurso poético recorrente em Provérbios. Isso mostra que Deus não esconde sua vontade. A sabedoria clama publicamente,
indicando que o problema não é falta de acesso, mas falta de ouvidos obedientes. Provérbios capítulo 1, versículos do 21 ao 25. O apelo da sabedoria, ignorado. Clama nas esquinas movimentadas, à entrada das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, ou tios, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei abundantemente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes? Estendi a mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. O discurso aqui se torna profético e judicial. A sabedoria, agora falando diretamente, questiona e confronta três tipos de ouvintes: os simples, ingênuos, os escarnecedores, arrogantes, e os tolos, rebeldes. O versículo 23 aponta para uma possível efusão do Espírito de Deus, uma promessa condicional ligada à escuta atenta da sabedoria, antecipando inclusive temas que seriam retomados por profetas, como Joel, Provérbios capítulo 1, versículos do 26 ao 33, o julgamento por rejeitar a sabedoria. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, sobrevindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo sobre vós aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, e estará livre do temor do mal. A sabedoria aqui assume uma postura judicial e irônica. Não porque seja cruel, mas porque o juízo é consequência do desprezo voluntário pela verdade. Os versos 28 e 29 são especialmente solenes. Chegará um tempo em que será tarde demais para buscar a sabedoria. Isso evoca temas escatológicos de juízo e graça limitada no tempo. No entanto, o capítulo fecha com uma promessa de segurança espiritual para os que ouvem. O verbo habitará, versículo 33, traz a ideia de permanência e estabilidade, apontando para a proteção de Deus em meio ao caos. O capítulo retrata a sabedoria como uma profetisa nas ruas, clamando por atenção, enquanto o pecado se disfarça de companheirismo. O apelo de Deus à consciência humana é urgente. Escuta hoje, para que vivas amanhã.